Fala, meus amigos! No vídeo de hoje a gente vai resolver 5 questões de regra de 3 simples e 5 questões de regra de 3 composta. Então, se você quer aprender esses dois assuntos, fica comigo até o final. E outra coisa, para você acompanhar melhor, baixe o material que está na descrição desse vídeo, beleza? Que são justamente as 10 questões que a gente vai resolver. Vamos pro vídeo? Vamos aqui começar, galerinha. Primeira questão. Uma torneira despeja 180 litros de água em 9 minutos. Quantos litros despejam em 2 horas e um quarto? Perceba que as grandezas envolvidas são litros de água e quantidade de minutos. A primeira situação que a questão disse foi que ela despeja 180 litros de água em 9 minutos e perguntou quanto ela vai despejar em 2 horas e um quarto. O que é esse um quarto, professor? É um quarto da hora, galerinha. Mas perceba que a questão começou falando em minutos e aqui está falando de horas. É interessante que a gente deixe tudo na mesma unidade. Então, o que é que eu vou fazer? Vou converter a quantidade de horas para minutos e essa fração da hora que a questão disse também. Note que 2 horas é fácil de transformar. De hora para minuto, galera, basta multiplicar por 60. Então, se eu multiplicar 2 por 60, dá 120 minutos. Mas por que eu multipliquei por 60? Porque 1 hora tem 60 minutos. Então, 2 horas, 2 vezes 60. Vou utilizar o mesmo raciocínio aqui, ó. Esse 1 quarto, galera, eu vou multiplicar também por 60. E fazendo 1 quarto vezes 60, aqui embaixo é como se fosse 1. Multiplico de cima pelo de cima, 1 vezes 60. 60 e o de baixo pelo de baixo. 4 vezes 1, 4. 60 dividido por 4 dá 15. Portanto, 1 quarto da hora representa 15 minutos. Olha só outra dica para você. Calcular 1 meio, 1 quarto, 1 terço é só dividir pelo respectivo número que está no denominador, que está na parte de baixo. Então, 1 quarto de 60 era só dividir 60 por 4. Daria 15 também, beleza? Como a questão falou que era 2 horas e 1 quarto, então a gente vai ter que contabilizar. 2 horas, 120 minutos, 1 quarto, 15 minutos. Totalizando, então, 135 minutos. Então, meus amigos, em 135 minutos, a torneira vai despejar quantos litros? X. Note que quando você está diante de uma regra de 3, não é simplesmente montar e multiplicar cruzado. Você tem que primeiro avaliar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, porque dependendo da situação, você vai acabar errando se você não fizer isso. Então, entenda o que aconteceu. Ó. Em 9 minutos, a torneira despejou 180 litros. Agora, ela vai estar funcionando durante 135 minutos, ou seja, aumentou o tempo da torneira funcionando. Se ela vai estar funcionando durante mais tempo, ela vai então despejar mais litros. Isso caracteriza, galerinha, grandezas diretamente proporcionais. Nesse caso, então, basta multiplicar cruzado. Mas daqui a pouco a gente vai ver um exemplo diferente, beleza? Multiplicando cruzado aqui, 9 vezes x fica 9x. 180 vezes 135, perceba que é uma multiplicação que eu não sei de cabeça. Eu vou fazer o cálculo utilizando uma calculadora e depois eu volto para mostrar uma dica. 180 vezes 135 dá 24.300. Esse 9 está multiplicando o x, então vou passar dividindo. Então, x vai ser igual a 24.300 dividido por 9. Portanto, x vai ser igual a 2.700 litros. Voltando para essa parte, como eu prometi, eu terei que multiplicar 180 por 135. Como é uma multiplicação que eu não sei de cabeça, eu vou apenas representar essa multiplicação. Esse 9 não tem que passar dividindo, então vai ficar 180 vezes 135 dividido por 9. Perceba que o 180, galerinha, dá para dividir por 9, ó. 180 dividido por 9 dá 20. Ou seja, para terminar minha continha, basta multiplicar esse 20 pelo 135. Então, x vai ser igual a 20 vezes 135. Perceba que essa multiplicação, ela já é uma multiplicação mais fácil de fazer, comparado com essa que tinha aqui no início, ó. Então, outra opção você tem para resolver.
multiplicando 20 por 135, vai dar também 2.700 litros. Portanto, a gente marca o item E de esquistossomose. Já começamos a nossa bateria de questões com uma questão bem pesadinha, hein? Vamos para a próxima questão. 10 pessoas realizam um trabalho em 15 dias. 6 pessoas fariam o mesmo trabalho em... Vamos aqui montar as grandezas envolvidas na questão. Nós temos quantidade de pessoas e quantidade de dias. A primeira situação disse que eram 10 pessoas que fariam o trabalho em 15 dias. Segunda situação, 6 pessoas fariam o mesmo trabalho em X dias. Vamos analisar? Perceba que a quantidade de pessoas diminuiu, ó, de 10 para 6. Agora tem menos pessoas trabalhando. Note que se tem menos pessoas trabalhando, é natural que a quantidade de dias aumente. Menos pessoas trabalhando, é claro que eles vão demorar mais dias para executar o serviço. Aconteceu aqui, galerinha, situações inversas. Diminuiu a quantidade de pessoas, então já sei que vou demorar mais dias. Quando isso acontecer, eu vou te dar duas opções. Já que são inversamente proporcionais, uma das opções é multiplicar em linha reta aqui, ó, 6 vezes x. Fica 6x, 10 vezes 15, fica 150. Com isso, x vai ser igual a 150 dividido por 6. Com isso, x vai ser igual a 25. A segunda maneira é você pegar uma dessas colunas aqui e inverter, ó. Então, antes tinha 10 em cima, 6 embaixo. Agora eu vou escrever 6 em cima e 10 embaixo. E a outra coluna eu vou apenas repetir. E agora eu faço a multiplicação cruzada. 6 vezes x, 6x. 15 vezes 10, 150. X vai ser igual a 150 dividido por 6. Portanto, x vai ser igual a 25. Das duas formas, a gente vai chegar nesse mesmo resultado. A gente marca, então, o item E de ecossistema. Márcia decidiu ofertar um lanche às pessoas em situação de rua na sua cidade. Para isso, ela decidiu confeccionar sanduíches e foi até a padaria perto de sua casa, onde o quilo de pão francês custa R$12. Sabendo que Márcia possuía R$42 para comprar pães, quantos quilos ela conseguiu comprar? As grandezas envolvidas são a quantidade de quilos, ó, e o preço que ela vai pagar por essa quantidade. Foi dito na questão que o quilo, ou seja, 1 quilo de pão, custa R$12 e que ela tem R$42. Com isso, quantos quilos de pães ela vai comprar? Muita gente que está assistindo esse vídeo deve estar se perguntando: professor, não é só dividir 42 por 12 que dá a resposta? E eu já te digo que sim, porém eu vou fazer o cálculo completo. A quantidade de dinheiro que ela tem não aumentou? Se ela tem mais dinheiro, ela vai comprar mais pães. Caracteriza grandeza diretamente proporcionais. Quando são diretamente proporcionais, basta multiplicar cruzado. Multiplicando então cruzado, ó, 12 vezes x fica 12x e 1 vezes 42 fica 42. X vai ser igual a 42 dividido por 12. Portanto, x vai ser igual a 3,5 quilos. A gente marca então o item B de bucéfalo. Lembrando que aqui eu não precisei inverter ou multiplicar reto, como na questão anterior, porque as grandezas dessa questão foram diretamente proporcionais. A gente só vai inverter quando as grandezas forem inversamente proporcionais, beleza? Vamos seguir em frente? A ração existente em um quartel de cavalaria é suficiente para alimentar 30 cavalos durante 40 dias. Quantos dias duraria a ração se existisse apenas 20 cavalos? As grandezas envolvidas, quantidade de cavalos e quantidade de dias que está durando a ração. Primeira situação, 30 cavalos são alimentados durante 40 dias. Segunda situação, quantos dias duraria a ração se existissem apenas 20 cavalos? Será que essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, galerinha? Vamos ver? Perceba que diminuiu a quantidade de cavalos, tem menos cavalos para serem alimentados. Se tem menos cavalos para serem alimentados, é natural que a comida dure mais dias. A comida vai durar mais tempo, galera, porque diminuiu a quantidade de cavalos. Se tem menos cavalos para serem alimentados, é natural que a comida dure mais. Menos cavalo
vai durar mais dias. Está caracterizando grandezas inversamente proporcionais. Se tratando de regra de 3 simples, quando são inversamente proporcionais, você tem duas opções. Ou você multiplica reto, ou você inverte uma das colunas. Eu vou fazer invertendo e você faz multiplicando reto para me dizer depois se deu a mesma resposta, beleza? Se aqui tinha 30 em cima e 20 embaixo, agora o 20 vai ficar em cima e o 30 vai ficar embaixo. E o que tem do lado direito, eu vou apenas repetir. Posso multiplicar cruzado agora, mas antes, olha só, posso cortar esse zero com esse zero. Multiplicando cruzado, galera, 2 vezes x. 2x, 40 vezes 3, dá 120. O nosso x vai ser igual a 120 dividido por 2, portanto, x vai ser igual a 60 dias. A gente marca o item C de cronotanatognose. Seguindo em frente, vamos para a próxima questão. Júlia é costureira e, para confeccionar 8 saias do mesmo tamanho, utiliza de 16 metros de tecido. Se ela receber uma encomenda de 22 saias para uma loja, quantos metros de tecido ela precisa comprar? Quantidade de saias e metros de tecido. Primeira situação, para fazer 8 saias, ela precisa de 16 metros. Para fazer 22 saias, ela vai precisar de X. Perceba que aqui nós temos situações diretamente proporcionais, porque ela vai produzir mais saias, então ela vai precisar de mais metros de tecido. Quanto mais saias ela precisar fazer, ela vai precisar comprar mais metros de tecido. Então são diretamente proporcionais. Você pode multiplicar cruzado, ou se você tiver percebido isso, perceba que do 8 para o 16, 16 é o dobro de 8. Portanto, se eu olhar daqui para cá, esse meu resultado aqui, galerinha, também seria o dobro. 22 vezes 2, 44. Acabou a questão. Como meu objetivo é trabalhar a regra de 3, vamos fazer então a multiplicação cruzada. 8 vezes x fica 8x. 22 vezes 16 eu não sei de cabeça, então vou usar aquele esquema lá. 22 vezes 16. Escrevi somente a multiplicação. O x vai ser igual a 22 vezes 16 dividido por 8. Perceba, galerinha, que o 16 dá para dividir por 8. 16 dividido por 8 dá 2. Então, para dar minha resposta, basta multiplicar 22 por 2. 22 vezes 2, galerinha, 44. De uma forma ou de outra, a gente chega no mesmo resultado. A gente marca o item B de biênio. Terminamos a parte referente à regra de 3 simples e vamos entrar na parte de regra de 3 composta. E se você ainda está comigo firme e forte, ainda não deu like, deixa o like aí para mim, hein, galera. Vamos ajudar a fortalecer o canal. Próxima questão. Sabe-se que 5 máquinas, todas de igual eficiência, são capazes de produzir 500 peças em 5 dias, se operarem 5 horas por dia. Se 10 máquinas iguais às primeiras operassem 10 horas por dia durante 10 dias, o número de peças produzidas seria de... Meus amigos, a montagem que a gente vai fazer é semelhante à regra de 3 simples. Eu vou escrever aqui todas as grandezas envolvidas na questão. Quantidade de máquinas, quantidade de peças, quantidade de dias e quantidade de horas trabalhadas. Note que você já percebe de cara a diferença de regra de 3 simples para regra de 3 composta. Regra de 3 simples tem somente 2 grandezas. Regra de 3 composta tem de 3 grandezas para cima. Vou anotar as informações. Primeira informação: 5 máquinas produzem 500 peças em 5 dias, se operarem 5 horas por dia. 10 máquinas trabalhando 10 horas por dia durante 10 dias irão produzir quantas peças? Peço que vocês tenham cuidado só na hora de escrever a montagem, para não escrever nenhuma informação em lugar errado, beleza? Escrevi tudo de uma por uma. Agora o que é que a gente vai fazer? Eu quero que você marque sempre a coluna que tem o X, porque ela é a nossa informação principal. Sempre faça isso. Toda análise que eu for fazer agora vai ser sempre em relação ao X. Olha o que aconteceu com a quantidade de dias. De 5 aumentou para 10. Se aumentou a quantidade de dias, galera, eu vou conseguir produzir mais ou menos peças.
Claro, se ele está trabalhando durante mais dias, é lógico que eu vou conseguir produzir mais peças. Então aqui, com certeza, são grandezas diretamente proporcionais. Vou escrever a letra D para eu não esquecer que essa coluna com essa forma um par de grandezas diretamente proporcionais. Agora eu vou fazer a mesma análise com a quantidade de horas e a quantidade de peças. Não esqueça, é sempre em relação a x. De 5 aumentou para 10 horas. Se estão trabalhando mais horas por dia, é natural que produzam mais peças, então diretamente proporcionais. Vamos analisar agora a quantidade de máquinas com a quantidade de peças. Aumentou a quantidade de máquinas. Se tem mais máquinas funcionando, é natural que eles produzam mais peças. Então, mais uma vez, diretamente proporcionais. Nessa questão, galerinha, deu todas as situações diretamente proporcionais. Mas nem sempre é assim, beleza? Vamos entender então como é que fica a montagem. A nossa coluna principal, que é a quantidade de peças, a gente escreve antes da igualdade, ó, 500 sobre x, do jeito que está aqui, 500 em cima, x embaixo. Escrevo aqui uma igualdade e todo o restante vai ficar após essa igualdade, multiplicados entre si. Se caso um deles fosse inversamente, eu teria que escrever aqui de forma inversa. Ó. A gente vai ver daqui a pouco. Porém, como todos foram diretamente proporcionais, basta eu escrever aqui do jeito que estavam. 5 em cima, 10 embaixo, referente à quantidade de máquinas. 5 em cima, 10 embaixo, referente à quantidade de dias. 5 em cima, 10 embaixo, referente à quantidade de horas. Então, eu tenho essa situação. O que é que eu faço agora? Se eu conseguir simplificar cada fração de forma isolada, eu vou diminuir o meu trabalho. E eu consigo perceber, galerinha, que cada fração dessa eu consigo simplificar por 5 em cima e embaixo. Então, repito 500 sobre x. Se eu dividir 5 por 5 fica 1 e 10 por 5 fica 2. Isso vai acontecer com todos aqui porque são todas frações iguais. Então, vai ficar 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Trazendo o cálculo aqui para cima, mais uma vez eu repito 500 sobre x e vou escrever o resultado dessa multiplicação de frações. Multiplicação de frações, multiplico todo mundo que está em cima, 1 vezes 1, fica 1. E multiplico todo mundo que está embaixo, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. E após chegar nesse resultado final, eu tenho uma igualdade entre duas frações. Faço igual na regra de 3 simples, ó. Multiplico cruzado, 1 vezes x fica x, 8 vezes 500 fica 4.000. Então, a gente marca o item C de corticoide. Se você não entendeu muito bem regra de 3 composta, fique tranquilo que ainda estamos na primeira questão. Falta mais 4. Continue aqui comigo, beleza? Vamos para a próxima? Galerinha, chegamos na questão, no meu ponto de vista, a questão mais interessante desse material. Um estudante resolve 6 problemas em meia hora, mas fuma 3 cigarros e bebe uma xícara de café durante esse tempo. Cuidado com essa parte aqui, ó. Se considerarmos que o cigarro diminui a eficiência e o café estimula, quantos exercícios resolverá fumando 8 cigarros e bebendo 4 xícaras de café em 2 horas? Se ele estiver vivo, né? Vamos aqui montar a questão. Abreviei as palavras, problemas, e aqui, galera, já vou logo dizendo que eu vou transformar em minutos, viu? Quantidade de cigarros e quantidade de café. 6 problemas em meia hora. Meia hora são 30 minutos. Mas fuma 3 cigarros e bebe 1 xícara de café. Quantos exercícios resolverá? Quantos problemas? Fumando 8 cigarros e bebendo 4 xícaras de café em 2 horas. 2 horas, 120 minutos. Já usamos hoje. Olha o que a gente combinou. A coluna que tem X é a nossa coluna principal. Vou analisar todas as outras colunas em relação a essa. O que é que aconteceu com o tempo? Aumentou. Ele antes resolvia em meia hora, agora ele aumentou a quantidade de tempo que ele está resolvendo os problemas. Se ele vai passar mais tempo resolvendo, é natural que ele resolva mais problemas. Mais tempo resolvendo, mais problemas ele resolverá. Então vai ser diretamente proporcionais. Ele também aumentou a quantidade de cigarros. Ele está fumando agora, galera, 8 cigarros, ó. Só que a questão disse que o cigarro diminui a eficiência.
Se ele está fumando mais cigarros, ele vai resolver menos problemas, porque o cigarro diminui a eficiência. Quanto mais cigarros ele fuma, menos questões ele resolve. Então aqui está caracterizando situações inversamente proporcionais. Então escreva aqui a letra I para eu não me esquecer. A quantidade de café ele também aumentou. Ele está tomando mais xícaras de café. Só que de acordo com a questão, o café estimula o raciocínio dele. Então, se ele beber mais café, ele vai resolver mais problemas. Então aqui, galerinha, diretamente proporcionais. Vamos para a nossa montagem. A coluna que tem um X fica à esquerda da igualdade e as demais ficam à direita da igualdade multiplicadas entre si. Se a quantidade de minutos deu diretamente, vem do jeito que aqui está. O 30 em cima e o 120 embaixo. Se a quantidade de cigarros deu inversamente proporcionais, a gente vai ter que inverter. Era antes o 3 em cima e o 8 embaixo, então fica o 8 em cima e o 3 embaixo. Ó, fiz uma inversão entre eles dois aqui. A quantidade de café também deu direta. Então basta escrever do jeito que aqui está. Note, galerinha, que agora a gente vai precisar simplificar. Ó. Perceba que eu consigo cortar esse 0 com esse 0. Olha só que interessante. Consigo também cancelar esse 3 com esse 3. Vou reescrever então o que restou. Repito o 6 sobre x. Enquanto eu não terminar de simplificar, eu continuo repetindo ele. Ó. Aqui eu cancelei tudo. Aqui sobrou 8 e 1. Então fica 8. Aqui embaixo sobrou o número 12 e o 4. 12 vezes 4, 48. Se eu quiser, eu já posso multiplicar cruzado, mas eu percebi que eu consigo simplificar essa fração ainda. Ó. Dividir em cima e embaixo por 8. Lembrando que o processo de simplificação ele é opcional. Aqui, galera, eu sei que fica 6 sobre x. 8 dividido por 8 fica 1. 48 dividido por 8 fica 6. E finalmente eu vou multiplicar cruzado. 1 vezes x fica x e 6 vezes 6 fica 36. Então ele resolve 36 problemas. A gente marca o item A de adenohipófise. Vamos para a próxima. Para realizar o acabamento de um condomínio fechado, 2 pedreiros foram contratados. Sabendo que eles conseguiram fazer o reboco de 48 metros quadrados por dia, trabalhando 6 horas diária, qual seria a produtividade se fossem contratados mais 4 pedreiros para trabalhar 4 horas por dia? Tá aqui as grandezas envolvidas. Primeira situação, 2 pedreiros conseguiram fazer 48 metros quadrados trabalhando 6 horas por dia. Foi dito que seriam contratados mais 4 pessoas, pessoal. Então, se tinha 2 antes, contratando agora mais 4, vai ficar 6 pedreiros trabalhando. E a quantidade de horas agora são 4. Quantos metros quadrados eles vão conseguir? Minha coluna principal é a quantidade de metros quadrados. Olha o que aconteceu com a quantidade de horas, diminuiu. Se eles vão trabalhar menos horas por dia, é natural que eles produzam menos. Trabalhando menos horas, produzem menos. Caracteriza grandezas diretamente proporcionais. Vamos agora para a quantidade de pedreiros. Essa quantidade, galera, aumentou. Se tem mais pessoas trabalhando, é natural que elas produzam mais. Mais pedreiros trabalhando, elas vão produzir mais metros quadrados. Então aqui também vai ser diretamente proporcional. Vamos para a nossa montagem. 48 em cima, x embaixo, antes da igualdade. Quantidade de pedreiros vem do jeito que está. 2 em cima, 6 embaixo. E a quantidade de horas vem do jeito que está. 6 em cima, 4 embaixo. Eu posso cortar esse 6 com esse 6. Então, reescrevo 48 sobre x. Olha só o que sobrou aqui em cima, galera. O número 2. E aqui embaixo, galera, o número 4. Ou você multiplica logo cruzado, ou simplifica mais uma vez. Eu vou simplificar por 2. Repito 48 sobre x. E simplificando 2 por 2, fica 1. 4 por 2, fica 2. Agora é só multiplicar cruzado. 1 vezes x, fica x. E 2 vezes 48, fica 96 metros quadrados. Nossa resposta é o item D de desoxirribose. Vamos para a próxima. Para a produção de um determinado tipo de peça em uma empresa, 5 máquinas com produtividade idênticas produzem 260 peças em 5 dias.
operando 4 horas por dia. Sabendo que 2 máquinas deram defeito, qual será a quantidade de peças produzidas durante 10 dias se as máquinas restantes operassem durante 10 horas? Primeira situação, 5 máquinas produzem 260 peças em 5 dias, trabalhando 4 horas por dia. 2 máquinas deram defeito. Tinha 5 máquinas, 2 deram defeito. Então agora tem 3 máquinas. Vão trabalhar durante 10 dias, 10 horas por dia. E com isso, quantas peças serão produzidas? Marquei aqui nossa coluna principal. Diminuiu a quantidade de máquinas. Se tem menos máquinas trabalhando, se tem menos máquinas funcionando, é natural que produzam menos peça, diretamente proporcional. A quantidade de dias aumentou. Se as máquinas vão trabalhar durante mais dias, serão produzidas mais peças, diretamente proporcionais. E o mesmo está acontecendo com as horas. Aumentou a quantidade de horas, então eu sei que vou conseguir produzir mais peças diretamente proporcionais. Olha que alegria, todas são diretamente proporcionais, não vou precisar inverter ninguém. Então fica 260 sobre x. Bora ganhar tempo, galerinha? Vou escrever todo mundo aqui após a igualdade. Use sua criatividade para simplificar alguém. Eu percebi que dá para simplificar aqui, por 2 em cima e embaixo, e aqui por 5 em cima e embaixo, e aqui não dá. Reescrevi 260 por... Reescrevi 5 terços. 5 por 5 fica 1, 10 por 5 fica 2. Então essa fração simplificada ficou 1/2. 4 por 2 fica 2 e 10 por 2 fica 5. Essa fração simplificada vai ficar 2/5. Olha só que emoção, galera. Posso cortar esse 2 com esse 2 e ainda posso cortar esse 5 com esse 5. Eita, que ficou legal agora o final. Repito então, 260 por x igual. Em cima ficou apenas o número 1 e embaixo o número 3. Para finalizar, 1 vezes x fica x e 3 vezes 260, 780. A gente marca então o item B de Bambi e vamos para a última questão. A quantidade de ração utilizada para alimentar 30 cachorros em um canil durante 15 dias é de 60 quilos. Caso cheguem mais 8 cachorros no canil, quantos dias 80% dessa ração duraria aproximadamente? Inicialmente a questão diz que era para alimentar 10 cachorros durante 15 dias e que tinha lá 60 quilogramas. Disse que chegou mais 8 cachorros. Cuidado com o português. Não vai ficar 8 aqui. Chegou mais 8. Se tinha 10 e chegou mais 8, agora tem 18 cachorros. Quantos dias 80% dessa ração duraria? Quantos dias? Olha só que cara covarde. 80% dessa ração. Então é 80% de 60. Vamos ter que usar aqui a porcentagem. 80%, galera, é o mesmo que 80 por 100. E o de eu posso trocar pelo sinal de vezes. Então, vezes 60. Posso cortar esse 0 com esse 0 e esse 0 com esse. Embaixo só restou o número 1. Não preciso escrever. Em cima restou o 8 e o 6. 8 vezes 6, 48. Então, a questão quer saber quantos dias vai durar se tem somente 48 quilos de ração. Quantidade de dias é a minha coluna principal. O que é que aconteceu com a quantidade de ração? Diminuiu. Se tem menos ração nesse canil, é óbvio que essa comida vai durar menos dias. Menos ração, a comida vai durar menos dias. Diretamente proporcionais. Agora, olha o que aconteceu com a quantidade de cachorros. Aumentou a quantidade de cachorros. Se tem mais cachorros no canil, a comida vai durar menos, galera. É mais cachorros para alimentar. Se aumentou a quantidade de cachorros, a quantidade de dias da comida vai diminuir. Então, nesse caso, vai ser inversamente proporcional. Vamos montar? 15 sobre x vai ser igual. Aqui deu inversamente, então eu vou ter que inverter. Vai vir 18 em cima, 10 embaixo. Aqui deu diretamente, eu vou apenas repetir. 60 em cima, 48 embaixo. Bora simplificar? Vou simplificar aqui por 2 e aqui por 12.
Mas claro, você poderia simplificar aqui por um número menor, certo? É porque eu já percebi que dava para simplificar por 12. Fica então 15 sobre x igual 18 por 2 fica 9, 10 por 2 fica 5, vezes 60 por 12 fica 5, 48 por 12 fica 4. Olha só que emoção. Posso cortar esse 5 com esse 5. E vou trazer o cálculo aqui para cima. Ó. 15 sobre x vai ser igual. Em cima restou o número 9 e embaixo restou o número 4. Multiplicando agora cruzado, 9 vezes x fica 9x e 15 vezes 4 fica 60. X vai ser igual a 60 dividido por 9. Se você fizer essa divisão, galerinha, dá 6,666 infinitamente. Dá uma dízima periódica. Como a questão pediu um valor aproximado, entre os itens que eu tenho aqui, o mais próximo é 6. Então a gente marca o item A de Aqui Tem Sentimento. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. E mais uma vez eu lhe peço, você que chegou até aqui, deixa o like e deixa nos comentários assim, ó. Eu fiquei até o final. Até o próximo vídeo e um forte abraço a todos.